Salve, salve, galera! Estamos chegando, THE de volta e tem novidade, entre as novidades, o nosso podcast especial de Copa do Mundo. E para um produto especial, tem gente especial na mesa. Comigo o Armandinho, produtor, creator, manja tudo de futebol, vai estar lá na Copa, daqui a pouco a gente traz os detalhes. A Carol Bernardi, jornalista, produtora, creator, escritora, santista apaixonada, influenciadora, setorista do Santos, dona da Baixada Santista. Advogada do Neymar. E o Marcel Figer, sócio da THE, empresário, amante de futebol. Quantas Copas, Marcel? Várias, depois de 86, muitas. Eu não consigo nem contar. 86, faz são a muitas, conta aí. São muitas. São muitas. Enfim, acesse o nosso novo site, the360.com.br. Tem nova identidade visual, novos produtos, novos conteúdos, uma nova proposta, uma nova jornada. E já que a gente vai falar de Copa do Mundo, vou começar com o Armandinho. Armandinho, Bora lá. você esteve na última Copa no Catar, Sim. cobriu de perto. Eu queria que você trouxesse como é cobrir uma Copa do Mundo, mas do outro lado, do lado do creator, dos bastidores, aquilo que a gente não vê, porque a televisão vai mostrar o jogo, né? Sim, Os sim. canais oficiais vão mostrar os jogos. O que mais chama atenção? Como que é essa preparação para a cobertura de Copa nos bastidores? Boa. Pelo ponto de vista pessoal, realização de um sonho, né? Toda criança que ama futebol, que gosta ali de consumir esse universo, sonha em viver uma Copa do Mundo. Seja no momento dos 4 anos ali junto com a família, seja, enfim, assistindo um jogo junto com os amigos, no churrasco. Sempre um momento muito especial. Mas para mim, no Catar, eu não imaginava que poderia acontecer. A minha carreira foi me levando para esse momento de Copa do Mundo, de futebol. E, cara, muito trabalho. Muito trabalho. Quando a gente vai para um momento desse, vai com muitas marcas, com muita responsabilidade, com muitos sonhos, muitas narrativas ao mesmo tempo se cruzando, né? Cara, tem a narrativa da seleção brasileira que a gente quer. A gente estava conversando um pouquinho antes, quer ver longe, quer chegar, quer ver a seleção chegar longe. Mas também, sobretudo, tem a minha narrativa de uma pessoa que há pouco tempo atrás não tinha grana para ir para os Estados Unidos assim, sabe? Viver 40 dias do maior campeonato esportivo do mundo. Então, são muitas narrativas, muitos altos e baixos, e aí a gente vai ali tentando jogar a ótica do criador sobre a narrativa do Japão, que elimina uma Alemanha numa fase de grupo, joga a ótica numa Arábia Saudita vencendo o primeiro jogo da Argentina, e a gente vai conhecendo melhor não só a cultura e as coisas que estão acontecendo naquele momento, mas também sonhando junto, vivendo aquela experiência que é uma coisa que é sonho. Cara, você vê Modric cruzando uma bola, toda a bola ele acertar, não é uma coisa que a gente vê no Brasileirão, né, Carol? Exatamente. Assim, amo os jogadores daqui do Brasil, mas que é bonito ver Copa do Mundo. Cada jogo, todo jogo é jogo legal, jogo grande. Então, pra mim, é a realização de um sonho. Em menor proporção, obviamente, hoje em dia, a Vila Belmiro recebe muito torcedor rival, e mesmo quando o Santos vai jogar fora, lota estádio fora porque quer ver os últimos anos, ou o último ano de Neymar, né? Não pode perder. Então, menor proporção é isso. Ele não sei quando que eu vou ver esse cara jogar de novo. Ainda pro Armandinho, tem uma jornalista, Eliane Brum, ela tem uma frase que é espetacular. Ela fala assim, cara, a boa reportagem nasce de uma folha em branco. E quando eu fazia reportagem, o maior tesão era começar a preencher essa folha em branco quando a gente descobria algo. Você lembra de alguma história que você fala, cara, não acredito que eu descobri isso, que virou narrativa, virou reels, aquela coisa do inesperado? Cara, tem muito. O momento de Copa do Mundo, sobretudo, é viver essa organicidade ali das coisas que vão acontecendo. Olimpíadas, Copa do Mundo. Cara, eu vi, por exemplo, aquele apresentador, humorista, ser preso no Catar. Esqueci o nome dele agora. O Lourinho. Tá na ponta da língua. Não vou lembrar. Mas, enfim, ele foi preso no Catar porque estava supostamente bêbado. O Rabin. Fábio Rabin. Eu vi aquilo acontecendo na minha frente, sabe? E aí é isso, né? A gente tem o ponto de vista do cara que foi pego pela polícia, tem o ponto de vista dos amigos que viu isso acontecer. Enfim, tem muitas histórias. Eu acho que, por exemplo, ver a festa dos torcedores árabes ali quando venceu a Argentina era uma coisa que, cara, nem eles estavam acreditando que aquilo estava acontecendo, sabe? E a gente vê aquilo no centro acontecer e, cara,
naquele momento a Arábia Saudita tinha ganhado a Copa do Mundo deles. Agora tem uma diferença. Praticamente foi em Doha a Copa do Mundo, né? Agora tem diferença, né? Sim, Estados Unidos, México. Ou seja, para locomover o pessoal, vai estar bem espalhado, né? Vai ter então espalhado. é outra dinâmica. Como é que é a logística? É outra dinâmica. É complicado. Cara, o meu cenário 1 era ir pro México, ir pro Canadá, ir pros Estados Unidos, enfim, fazer um pouquinho de cada lugar, até porque o meu conteúdo ele tá muito ligado à cultura, ao lifestyle, ao sport style, então fazia muito sentido estar nesses outros países. Mas é muito caro, né? Infelizmente, o nosso dinheiro perto ao dólar sobra pouquinha coisa, sabe? Então, a logística vai ser, pelo menos a minha ali, vai ser New Jersey, Miami e Filadélfia, tentar acompanhar os 3 jogos do Brasil, e aí ir acompanhando o Brasil conforme ele for passando de fase e fazer os jogos que vão ter ali também, no MetLife Stadium, no Lincoln Field, enfim. Logística complicada. Mas vai pegar muita coisa boa. Lá Ah, lá é o filé, como a gente fala, né? Filé. Sim, vai ter muita filé. coisa. Em Miami também. Miami vai ter muita coisa legal. Vai ter Portugal e Colômbia, enfim, vai ter muito jogo legal também. A gente tava falando de narrativa. Vou mirar pra Carol agora. Cara, o que a gente mais viu nos últimos 20 dias, 15 dias foi a narrativa Neymar, né? Se fosse só 20, tava bom. Essa história tá vindo. 4 anos e meio. 4 anos aí. Desde que o velho falou Neymar Júnior, aí todo mundo Meu coração parou. parecia final de Copa, Se eu não fui aquela expulsa coisa do meu prédio esse dia, não vou nunca mais. Mas aí, onde que eu quero chegar? Criou-se esse lado A, lado B, né? A impressão que dá é quem não queria o Neymar odeia, e quem quer ama. Tem muito menos gente ali no mais ou menos do que o restante que é lado A ou B. E é o que eu tava falando outro dia pro pessoal lá no escritório, né, na THE. Cara, a questão, antes de apontar o dedo e criticar ou amar, ovacionar, né, qual é o contexto? E aí por isso que a gente trouxe a Carol. Carol, quem é o Neymar de verdade ali com quem você convive? Pelo menos você conhece, já encontrou várias vezes, que é atleta do Santos, você frequenta o Santos, os jogos, a Vila Belmiro, os treinamentos, os eventos. Quem convive com o Neymar em podcast sempre falou, cara, é um cara muito do bem, é um cara muito, mas é muito diferente do que pregam na parede. Quem que é esse Neymar bastidor, esse Neymar que não tá estampado a qualquer preço nas manchetes? Eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que falar de como o jornalismo esportivo mudou de uns anos para cá. E como a indústria enxerga tudo que é feito. Ou o conteúdo de internet, ou o escrito, ou a grande mídia. E hoje o que importa são números, são audiências. Então, o Armandinho ele vai para um determinado tipo de conteúdo e lifestyle e tal, mas com certeza estão indo influenciadores ou próprios jornalistas que vai estar acontecendo uma coisa muito legal desse lado. Mas se o Neymar estiver passando desse lado, ele vai fazer 5 segundos de vídeo do Neymar passando e aqui vai ter não sei quantas milhões de visualizações e aqui não vai ter tanto foco. Então, como hoje o jornalismo esportivo enxerga o Neymar? Que se falar bem, se falar mal, ele vai ter muito clique. O clique vai trazer patrocinador, o clique vai trazer várias outras oportunidades para aquela mídia. Hoje, o número manda em tudo. Então, poucas pessoas têm acesso a esse Neymar. Saiu hoje, eu vacilar agora que eu não vou saber para quem dar os créditos, que o Ancelotti está apaixonado por ele. Que não esperava a humildade dele, o quanto o cara é carinhoso, gente boa, o quanto ele é educado com os companheiros de equipe. E que é assim no Santos também. Que é essas histórias que a gente ouve no Santos também, que pouca gente... Isso não viraliza, isso não interessa, isso não muda. Só que assim, ele na seleção hoje, eu acho que ele é um alvo. Em que sentido? Ele vai blindar todo o elenco. Ninguém vai falar do Léo Pereira. Mas não porque o Léo Pereira não seja importante. É porque o clique está em cima dele. Ninguém vai falar de um erro do Vini Júnior, de repente. Ou vai falar, mas esse erro ele vai ficar minimizado do que o Neymar no aquecimento errou uma bola que fez não sei o quê, entendeu? Então, hoje, ele à frente da seleção, ele blinda
tudo isso que tá acontecendo. E o Ancelotti ganha, querendo ou não, um respiro pra, tipo assim, tá tudo bem, aqui tá tudo em casa. E ele sabe disso, ele sabe da responsa que ele tem. Eu acho que sobre o Neymar, falta muito contexto pra galera, principalmente que critica. E saber o contexto a fundo, a gente nunca vai saber. Às vezes o Ancelotti convocou o Neymar, que bate o olho e fala, cara, não sei se eu vou poder contar com esse cara como protagonista, mas os jogadores falam tanto que eu vou usar esse cara como um amuleto psicológico. Ele já sabe que não dá pra botar fé porque o Neymar não tá 100%. E ele não vai falar isso, pra não tomar mais paulada. Às vezes, ele convocou o Neymar, bate o olho e fala, puta, primeira fase da Copa não dá. Mas a segunda fase, que é de mata-mata, é só em julho. Sim. Então, cara, eu vou precisar desse cara durante 35, 40 minutos só no segundo tempo. Às vezes não, eu preciso desse cara como titular só o primeiro tempo para dar tudo e assustar o adversário e fazer 2, 3 gols. Exato. E alargar um placar que psicologicamente o adversário não vai conseguir reverter no segundo tempo. Ah, mas qual que é a conclusão? Não tem conclusão. Então, só o Ancelotti mas sabe. é uma especulação, né? Então ele convocou porque achou que tinha que convocar, ponto. Como vai utilizar? Vai depender muito dele, como que ele vai estar. Então, não dá para cravar, ó, vou usar assim, vou usar desse jeito. Tinha que convocar, achou que tinha que convocar. Às vezes convocou para Pronto. satisfazer todas as vertentes Neymar. Satisfaz CBF, patrocínio, torcida, Também. o Neymar, o grupo. E no final das contas, cara, se eu vou usar ou não é de menos. Eu já tenho na minha cabeça um grupo fechado. O Neymar, se eu colocar, vai ser um detalhe que se funcionar ou não, ele não tá no meu eixo central. E Não é uma coisa que se eu perder, se eu não tiver, e vai mudar. E a gente viu isso no É jogo contra o diferente do Panamá. Neymar da Copa passada. Todo Exatamente. mundo sabe, né? Exatamente. Mas como todo mundo gosta e sabe do potencial dele, pô, se dá para utilizar ele, seja pouco tempo nos principais jogos, já tá ótimo. o que que a, Não dá a- para abrir mão num dá. talento desse. O que a galera fala em relação à perspectiva do Neymar na seleção para a Copa? Eu digo a galera que convive com ele lá na Baixada, setoristas, o pessoal do Santos. Não sei se é possível trazer esse diagnóstico, mas em relação à jornada Neymar na seleção e na Copa. Ou fica essa interrogação, Fica cara? essa interrogação. Não dá, é especulação, né? É especulação. Não, fica essa interrogação. A gente tem que lembrar que o torcedor santista, ele tá machucado já... Aí eu sempre brinco, né? Isso é um assunto para outro vídeo. Que ele tá machucado já de alguns anos. Então, quando chega o Neymar, ele chega para uma preparação de Copa do Mundo. Já foi pré-falado ali que ele chegava para uma preparação de Copa do Mundo. Só que era um momento muito ruim do Santos e o torcedor encara isso como o salvador da pátria. Como muito brasileiro ainda encara ele hoje na seleção como salvador. E ele falou na coletiva de apresentação dele, ele falou assim, o futebol ele é um esporte coletivo, eu não vou jogar sozinho. E ele não tem como resolver sozinho. E ele tem a consciência disso. Só que é diferente ele jogar numa seleção e ele jogar com os jogadores do Santos. Que Você acha que ele tá polarizado pela mídia? tá muito. É algo assim que atrapalhou muito e se especulou muito até a convocação final. Mas mesmo até a convocação final, quando vem a notícia de que não era só um edema, que era uma lesão grau 2 de panturrilha, tudo fica, agora ele vai ser cortado, não vai ser cortado. Então, enquanto o Ancelotti não veio e deu no meio, falou, não vai ser cortado, ele vai ficar e ele estará com a gente na Copa do Mundo. Aí o assunto deu uma... Bom, beleza, não tem mais muito o que falar dele agora, ele vai estar lá. Mas é muito. Mas pelo ponto de vista da narrativa e do misticismo de seleção brasileira, ele está machucado, como esteve já Ronaldo, enfim. Não se cria uma coisa diferente? A mim cria. Porque quando eu sou uma pessoa muito... Como torcedora, eu tenho as minhas manias. Tá? Uma época me chamavam de cuca de saias. Eu perdi muita mania nesse tempo, mas, por exemplo, em dia de jogo do Santos, eu não como peixe. Não como. Então eu tenho algumas coisas que eu levo. E aí, quando a gente começa a fazer isso de 24 anos, Estados Unidos, jogador machucado, começa a me dar um negócio e fala, cara, tá na cara, como assim que ninguém vê, entendeu? Tá muito igual, tá né? muito igual. Exatamente, entendeu? Pra mim cria muito essa...
essa coisa. Ô Marcel, desde 86, faça umas contas aí, de 86 para 2026. Pô, a gente podia 40, ter feito no né? bastidor 40 antes. 40 anos dividido por 4, dá 8. 8 Copas. 40 Copas. anos, 8 Copas, né? Não, as últimas 2 eu não fui. Tá, então 6 Copas do Mundo. Sim. Eu queria que você falasse um pouco de grupo, bastidor, você que conviveu com seleção brasileira, com seleções no geral. O que eu falo sobre a seleção brasileira, que é uma das mais importantes de todas, tal, tudo. O jogador, ele faz tudo, ele abre mão de tudo para jogar uma Copa do Mundo. Isso é fato, é algo assim, é o ápice da carreira deles. Lógico, eles estão lá, eles querem ganhar. Quem não quer ganhar a Copa do Mundo? Qualquer seleção que vai lá quer ganhar, certo? Brasil, além de querer ganhar, tem meio que uma obrigação, entre aspas, de ganhar. Mas é como está o futebol hoje. Muito foco, muita pressão. O que erra menos, o Ancelotti está passando isso. Quem errar menos vai acabar levando isso daí. E é por aí, né? O futebol se jogava antes, sei lá, em 60, as linhas a 60 metros, hoje está a 25, né? Então é outro tipo de jogo, é outra narrativa, inclusive, para o público, mas assim, é a competição mais importante de todas para o jogador que você possa imaginar. Mais que final de Champions League, mais que qualquer coisa. Você acompanhou, ó, 94 o Brasil foi para a Copa quase apanhando, né? Saiu daqui em crise. 2002 também foi em crise. Classificou não tem como não subestimar. Você não pode subestimar a seleção brasileira. 5 vezes campeã, o nível dos jogadores que tem, que nem agora. Ela é a favorita? Não, a favorita não é. Ela tem chance de ser campeã? Lógico que tem. E a seleção, não só brasileira, como qualquer seleção, ela cresce. Mas você, então, isso que Você vai à Argentina, na última Copa, perde para a Arábia Saudita no primeiro jogo e é campeã. Então você vê, ela vai crescendo na competição, vai crescer. Aí a união, o trabalho, o dia a dia, tudo influi, né? A família do jogador, tudo influi. Mental deve ser uma das coisas mais importantes. A mais importante é acreditar, é blindar, é não deixar as coisas erradas vir, sabe? É fundamental. Na Copa do Catar, eu assisti alguns jogos da Argentina. Eu devo ter feito uns 3, 4 jogos da Argentina. E era muito nítido como cada jogador ali queria muito ser campeão. É muito doido. Acho que cada disputa, e tem isso, se tem um setor ali da seleção que tá meio fragilizado, se tem um erro, né? Vídeo Croácia e Brasil ali. Então, quando se tem uma seleção completa em que a pessoa que vai entrar com a mentalidade que a gente vai ser campeão não tem outra possibilidade, acho que aí sim você tem uma seleção que quer muito ser campeã, sabe? Então, acho que isso que o Marcel falou. Eu acho que tem os momentos, mas, sobretudo, tem a vontade, né? E eu não sei, e me parece, das seleções anteriores do Brasil que foram campeões, que o jogador ele mudava de patamar, até mesmo financeiramente, né? Quando você ganhava uma Copa do Mundo. E parece que isso, pra gente hoje que vê o futebol com muitos milhões, seja de grana, seja de tudo, que isso influencia no final das contas, sabe? Será que quando o cara entra em campo para poder jogar umas oitavas de final de uma Copa do Mundo, o que tem em jogo ali? Por que é sonho o cara vencer? Começa pelo sonho, né? Por falar, eu sou um campeão do mundo. São poucos, né? Ele vai levar esse prestígio pro resto da vida dele. A gente vê jogadores campeões do mundo, sabe? Participando, principalmente em ano de Copa, tal, tudo. Então, isso ele leva. Aí é aquele sonho de criança, né? De um dia poder jogar na seleção brasileira e ser campeão do mundo. Olha os monstros sagrados, né? Do Brasil que foram campeões do mundo. O cara falou, não tem nada mais desejar para nenhum jogador, principalmente do Brasil, né? E o status dele muda. Ele era algo antes de ser campeão do mundo e se tornou algo depois de ser campeão do mundo. Ele estava falando da última Copa do Mundo, coroou o Messi, né? Faltava isso pro Messi. Todo mundo falava, pro genialidade dele, o maior jogador do mundo, não sei quantas e tal. Foi campeão. Você vê quantos grandes jogadores que precisavam de Zidane, Pelé, Maradona. Então,
cria essa expectativa desse grande jogador ser campeão. É o que a gente torce muito pro Neymar agora, né? Você vê, por outro lado, Portugal com o Cristiano Ronaldo, também você acha, deve estar... Mas Portugal nunca foi campeão. O Brasil foi 5. Né? Então a expectativa no Brasil sempre é maior. Né? E o desejo, sabe, até do mundo do futebol, é ter o Brasil como um protagonista fazendo uma final da Copa do Mundo e sendo campeão. Que nem todo mundo... O mundo torcendo uma final para a Argentina ser campeã pelo Messi. Não tenho dúvida que estaria torcendo para o Brasil numa final pelo Neymar. Por tudo que ele representa. Nos últimos 15 anos, é o único grande jogador que o Brasil tem. Não tem outro no nível dele, né? De narrativa, entra exatamente nisso. Onde você percebe que uma mídia... Você falou há 15, 20 dias, mas a gente nos últimos 2 meses vê uma mídia que bate. Ancelotti fala Neymar Júnior, não sei o quê, e aí mostra imagem da escola, imagem não sei o que, tá todo mundo comemorando como se fosse um final de campeonato. Então imagina um cara desse numa final de Copa do Mundo, quanto não vai mobilizar para assistir um jogo desse. Com certeza. Desde 86 você estava no estádio nas finais. No estádio, sim. Qual que foi a que mais te marcou? A final que mais te marcou e por quê? Sei lá, todas. Cada uma tem uma história, né? Tanto quando você ganha, quanto você perde. Por exemplo, na França, que deu todo aquele problema com o Ronaldinho, né? Antes, então você chega muito favorito e de repente você vê o Brasil com dificuldade para sair jogando, né? Então, todas as finais... Mas todo mata-mata te pega. A tensão é muito grande. Você vê um erro, aquela final quando que a gente perde 2006 com a França, gol do Thierry. Cara, se tá lá, a sensação é como que é? Perdeu, tá fora, ganhou, continua. Quando começa é tudo final. É tudo final. O ápice é levantar a taça. Mas você se sente assim, tipo, é uma final. Lembra das finais que o Brasil estava na final? 94, 98 e 2002. Conta pra gente aí. 2002 vai com favoritismo. Você estava muito grande em 2002 para ser campeão. 94 cresceu muito na competição, né? Muito. Né? E 98 eu acho que o trabalho foi diferente das outras duas que foi na final e levou. Né? Agora, evidentemente, se a gente pegar finais de Copa do Mundo tal tudo, que a gente nenhum era nascido, mas 50 foi o grande problema, né? A grande marca que ficou aqui quando perde uma final em casa. Agora, um jogo que não foi final, uma semifinal em casa também com a Alemanha, é um jogo marcado muito maior do que a final de 98. Tava no Mineirão. Qual foi a Copa que mais marcou vocês? Onde que vocês estavam nas finais que o Brasil estava na final? Vocês lembram ou não? Nenhuma. Eu sou novo, mas assim, eu de 2002. 2002 para mim é mais marcante. Carol. 2002 é a mais marcante como torcedora. Em 86 foi marcante porque eu era pequenininha e o Brasil fez gol. Eu pulei em cima do cachorro da minha avó para comemorar. Eu quase fiquei cega porque ele mordeu meu olho aqui, assustou com fogos e tal. E aí todo mundo teve que correr comigo pro hospital. Tem uma cicatriz no olho atrás da orelha que o cachorro me mordeu. O Brasil foi eliminado para a França, do então, Platini. França nos pênaltis, né? Eu tenho essas duas lembranças de criança, que todo mundo teve que largar o jogo e correr comigo pro hospital. E 2002 como torcedora. Olha, 86, o jogo que o Brasil é eliminado contra a França. Entra Zico, que não estava bem. Tanto ele não vinha jogando, ele entrava... Ele entra no jogo contra a França. Pênalti pro Brasil. Aquele pênalti em cima do... Quem vai bater? Tem dúvida? É o Zico, né? O Zico bateu, ele errou o pênalti, né? Ou o goleiro pegou, né? Vamos dar os méritos também pro goleiro. Aí é aquele negócio. Muita gente falou, ele não podia bater porque ele estava frio. Né? Futebol é muito disso, né? O Zico carrega muito isso, de tipo assim, um gênio da bola também, gênio. Mas o fato de não ter ganhado uma Copa do Mundo carrega um peso de tipo assim, mas nunca ganhou uma Copa. É uma pena isso, né? Porque o cara foi assim, principalmente para quem acompanhava ele, né? Artilheiro do Maracanã, jogador do Flamengo, absurdo, né? É uma pena, você vê, é uma geração que tinha talentos absurdos, né? Quem vê a Copa de 82 ou lembra, aquela Copa com Pelé Santana que tinha Zico, Sócrates, Toninho Cerezo, Leandro na lateral direita. Cara, era só... E não levou.
E o futebol maravilhoso, bem jogado, tal, tudo, mas aquela outra coisa, tudo bem, mas é futebol, não é um teatro, aqui tem que ganhar. O objetivo não é ganhar. Então é isso que eu vejo muito no Ancelotti, né? Ele fala, eu não me importo jogar fechadinho, vindo contra-ataque, ganhando a Copa. Faz gol, ganhando o adversário. Mas avança. hoje no Brasil a gente vê muito isso com o Palmeiras, que tem um futebol pragmático. Não é o futebol mais bonito do mundo, mas é um futebol efetivo. Efetivo, exatamente. Por outro lado, a gente vê os jogadores que estão na França. Eles já... É uma equipe que cresceu nos últimos anos, desde 98 para cá, né? Ela entra com um favoritismo importante em todos os mundiais, né? E jogam diferente, né? Jogam mais para frente, né? Quando você tá com autoestima boa também, te dá essa liberdade para você falar, não, vou jogar na frente, vou estar com o time bem postado e vou ganhar. Eu acho que esse amistoso contra o Panamá, que foi, não foi aquele 1-0 chechelento, foi um jogo mais robusto, com muitos gols, eu acho que dá essa autoestima que você está falando, independente do adversário ser bom tecnicamente ou não, você dá uma autoestima para você chegar com um pouco mais de peso mesmo, né? Tipo, a gente pode, sabe? A gente é Brasil, mas a gente pode mesmo, tá? Não é que estamos desacreditados. Se os jogadores estiverem na cabeça que eles têm condição de fato de ganhar, já vão chegar longe. Falam, não, vai ser difícil, porque não sei o quê, tal. Sabe, é a gente que põe as próprias barreiras pra gente. Né? É isso aí. Independente do que... Se é jogador, se é cantor, eu o acho que for, que né? Tanto quanto o Ancelotti vai trabalhar esses dias, eu acho que o psicólogo, a equipe psicológica da seleção é a que vai ser importante. Mas vocês concordam que vocês dois chegaram, nós aonde chegamos, porque a gente acreditou que pulava. Né? Se a gente começa a falar, putz, não sei se vai tal, de repente você está fazendo outra coisa hoje, né? É isso aí. Então, é essa mentalidade de Copa do Mundo. Tem que ser essa. Tudo é possível. Carol e Armandinho, a internet engoliu tudo, vai engolir cada vez mais, demarcou território, ponto final. E Copa do Mundo é o maior evento esportivo do planeta. Né? 5 vezes maior que a Olimpíada, Super Bowl e por aí vai. E é uma oportunidade que eu tenho certeza que principalmente o jovem vai querer aproveitar para se lançar na internet, começar a criar conteúdo e tentar trilhar um caminho de produção independente. Eu faço o que eu quero, o que eu gosto, e eu quero seguir esse caminho. Eu queria que vocês falassem um pouco disso e que conselhos vocês dariam para essa galera. Né? Todo mundo produz conteúdo e pode produzir. Eu, vocês, ele, a minha mãe, minha avó, minha tia, meu vizinho. O X da questão não é eu posso produzir, é como que eu faço isso decentemente, de forma estratégica, planejada e efetiva. Produzir conteúdo e vomitar por vomitar, você vai entulhando coisa num negócio virtual que vai só servindo de balaio para cada vez ficar mais cheio. A questão é como colocar e desovar para seguir um fluxo num funil lógico. É a grande chance. Eu queria que vocês falassem um pouco dessas dicas ou orientassem essa galera que está acompanhando a gente, que gosta da THE. Então vamos começar com o Armandinho, depois a gente passa a bola para a Carol. Cara, a Copa do Mundo, a dimensão é tão grande que tem criador de conteúdo que é grande, que Moscou não vai para a Copa do Mundo. É muito doido. Se você não se planeja, né? Se você é um criador de conteúdo que minimamente não pensa formato e as marcas olham, as marcas e a audiência, todo mundo que está ali em volta desse ecossistema, te vê como um potencial criador para estar vivendo isso, cara, Moscou você não vai. E ao mesmo tempo, como você falou, como você bem disse, é um grande momento para você viralizar. Para quem, cara, tá criando conteúdo aqui do Brasil numa ótica, e hoje em dia, é muito doido como que a internet está avançando tanto e as coisas estão evoluindo tanto que tem gente que não gosta de consumir conteúdo de futebol, mas nesse momento de Copa do Mundo vai querer consumir conteúdo de Copa do Mundo, seja do ponto de vista de, cara, como que eu monto um look para poder sair com os amigos, como que, cara, eu faço um prato legal para poder servir para uma galera. Então é tão doido que criador de conteúdo que tiver pensando bem estrategicamente ali, que nicho e o que fazer disso, que ponto de vista legal eu posso dar para esse recorte,
vai surfar uma onda legal. Já tem gente falando sobre futebol com pessoas que não entendem nada de futebol. E dá super bem. E dá super certo. Para você é como uma convocação ir para a Copa do Mundo, não é? Pô, exatamente. É a mesma coisa. Eu falei pra vocês, eu tô há 4 anos me preparando pra esse momento. Olha que louco. Cara. Muito doido. Eu voltei da Copa do Mundo do Catar. O futebol passou de ser um jogo entre 22 jogadores em campo. É algo muito maior, né? Sim. Que impacta de várias maneiras, só não... Independente do jogo, do resultado. Mas quando a gente... Eu brinco muito com isso, eu falo muito disso, de tipo, quando um clube é penalizado de portões fechados. Quem é de fora acha que aquele clube está sendo penalizado. Só aquilo está sendo penalizado. Não. Está sendo penalizado o cara que vende água na porta do estádio. O ecossistema. O ecossistema. Todos. E a mesma coisa para a Copa. É um negócio muito... E o mais penalizado é o torcedor. O mais penalizado Sim. é o torcedor. Que é angustiante. Você que é apaixonado por estádio, como é que eu não vou entrar num negócio que está acontecendo aí? É Exatamente. angustiante. Eu acho que a internet está crescendo e quer dizer, está engolindo tudo, na verdade. Muitos jornalistas de renome hoje falam assim, não, vou ter o meu canal. Vê vários, assim, que tem anos de carreira e resolve ter o próprio canal independente para falar aquilo que quer. Como o Armandinho falou, tem o Arrume-se Comigo para sair com a galera, tem o Prato, tem não sei o quê. Você vai ter aquele conteúdo da galera mais saudosista, que gostava do futebol lá de trás, mas você vai ter a galera de 15, 16 anos que gosta de consumir um conteúdo muito mais rápido, que quer ver o gol pelo Reels, não quer ver o gol ali, não sei o que ele quer ver pela internet. Então, hoje, eu falo que quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém. Então, tem que ter ali Ou foca. Tem que ter um foco e planejamento. Se você tem planejamento, claro, quando você está no começo, você vai fazendo uns testes. Sim, né? sim. Acontece muito. Às vezes eu quero testar deixa eu testar um conteúdo novo. Isso aqui deu certo. Não, isso aqui não vai rolar. Se der uma mexidinha, pode dar uma... a gente tá em frequente testes, mas quando você tá começando, tem muito mais, né? Sim. Deixa eu ver pra onde vai. Mas hoje em dia não tem jeito, não. Quem não é visto não é lembrado. E só pra complementar aquela tua pergunta, continuar fazendo depois da Copa do Mundo. Sim. Porque tem muita gente que faz isso. Começa, aí manda bem, tem os números ali e tal, mas aí para depois. Próximo campeonato. Quem falar da seleção brasileira? A seleção brasileira vai jogar só daqui a sei lá quantos meses depois. Sim. Cara, então Copa, né? Então, acho que é ter essa recorrência, porque a plataforma vai pedir essa recorrência. O que você faria se você estivesse começando do zero? Você e a Carol. Caraca, cara, a Copa tá aí, ó. A Copa tá na boca e eu não fosse pros Estados Unidos, né? Ficar de casa. Mas, cara, aquele cara que ama tanto, ele gosta de ficar fuçando. Sonha um dia pra você, né? Cara, tem um exemplo de um cara... Aliás, eu vou ser mais provocativo. O que você faria se você estivesse começando do zero, com foco em eu quero ser o Armandinho, eu vou pra Copa na Espanha, Portugal e Marrocos daqui a 4 anos? Tá, eu vou dar um exemplo de um cara que eu vi... com 20 mil seguidores, 10, 15 mil seguidores. Hoje ele tem quase 2 milhões. O nome dele é Gandula. Coloca Gandula aí. Eu conheci esse cara, ele sonhava em jogar uma Supercopa. Ele mandava mensagem pra gente lá no Desimpedidos, falando, cara, me dá uma oportunidade. Ele fez ele participou de um desafio lá e tal, conseguiu jogar a Supercopa, mas ele tinha 20 mil seguidores. Ele é um cara do interior de São Paulo. Ele não faz conteúdo em estádio, ele faz conteúdo da casa dele, sentado no sofá dele, tomando um cafezinho, falando de futebol do jeito dele. Então, cara, assim, se eu fosse começar hoje, eu faria uma coisa que tem tudo a ver comigo, e até hoje eu faço até hoje, depois dos Desimpedidos, eu tive que me reinventar também, sabe? Trazer meus personagens pra perto, seja minha esposa, seja meu cachorro, contar a minha história do meu jeito, e a partir daí, fazer igual o cara falou, ir testando formato, vendo o que a galera, o que a sua comunidade gosta mais de você. Às vezes você tem uma visão que você vai colocar em prática e ver, caraca, a galera não gosta tanto. E aí você faz uma outra coisa e, cara, a galera absorve bem. Então eu ia fazer isso, começar fazendo do meu jeitinho, de casa mesmo, e testando coisa, testando, e com foco de ir e aí, cara, ir pros eventos do mercado, tá falando com a galera, bater na porta das marcas. Eu sou esse criador que leva solução, vocês sabem muito bem disso,
para as marcas do que tá sendo legal, do que minha comunidade gosta, que a marca lá tá tentando vender e eles não sabem. Eu faço uma analogia de como se eu fosse a marca o pescador, o vilarejo é quem compra o peixe, só que um fala uma língua, outro fala outra. Ninguém se entende. E eu sou o cara que faz a tradução. E eu sou o cara que faz a tradução. Pô, fala que é a língua dos dois. Então vem cá, ó, eles querem o peixe mais barato. Ah, pô, agora eles querem taíno, querem mais curvina, entendeu? Sim. Então, eu dou essa analogia porque meu pai trabalha com peixe, então fica mais fácil de explicar. Mas eu acho que é isso, assim, creator que não vai pro mercado, falar com as marcas, falar com as agências, falar com as produtoras, é creator que vai ficar estagnado. É isso, tem que ser ativo. Não é só produzir e se gravar. É legal, tem que gravar conteúdo, postar, mas tem que estar conversando com o mercado o tempo inteiro. Carol, o que você faria? Eu acho que, independente do que eu faria, o Armandinho falou uma coisa muito... Deu o exemplo do Gandula, e hoje em dia a gente tem vários exemplos de influenciadores que não é o mais do mesmo. Simplesmente liga a câmera e começa a se gravar. Ver a autenticidade. O que eu posso entregar que em mim é diferente e que no outro não é. A gente vê uma menina que é maquiadora, que viralizou, acho que é Bruna o nome dela, com moreno misterioso. Ela tem o namorado que é muito engraçado, ninguém faz a menor ideia quem seja o namorado dela, e ele não aparece no máximo a mão e tal, e são conteúdos muito, muito legais, muito originais. Ou aquele cara, é Isaac o nome dele, que fala que zoou o pai, acorda o pai do nada e fala do Papa, olha aqui, o Papa tá falando de você e tal, e taraná. E o cara, pum, viralizou. Então, assim, às vezes você pode aproveitar alguém da tua família, cachorro, como o Armandinho falou, a esposa, e fazer uma coisa... Porque uma coisa é isso, não adianta você fazer 3, 4 conteúdos, vai viralizar. O difícil não é viralizar, o difícil é sustentar. Porque depois... E você tem que entender que vai ter hoje um vídeo seu que vai dar 1 milhão, amanhã vai dar 5 mil, depois vai dar 500 mil, depois vai dar 5 milhões, depois... Não é que você vai ter uma constância. Sim. E não é porque o que deu 5 mil pararam de gostar de você. Simplesmente, às vezes, aconteceu uma coisa na plataforma e não entregou o seu conteúdo. Acontece muito isso. Principalmente você tá fazendo uma publi importante. E aí não entrega, você fica desesperado. Mas entender aquilo que você tem de diferencial. Uma mulher tem que ter um cuidado um pouco maior para falar de algumas coisas, fato. Eu não gosto muito dessa narrativa de ficar o tal do mimimi, só porque eu sou mulher, não gosto disso, mas tem que tomar um cuidado um pouco maior de como vai se portar para falar de futebol. Principalmente no começo, ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é, entendeu? Mas é isso, é procurar alguma coisa de essência para... Até porque não consigo fingir, tá? Vou fingir, sei lá, não gosto do Neymar. Eu vou conseguir fingir isso 1, 2, 3 vídeos, filho. Na quarta, eu vou fazer um podcast ao vivo, vou fazer alguma coisa e vai cair por terra tudo aquilo que não sou, entendeu? A autenticidade. É isso. Mas a mudança de comunicação, por exemplo, Copa passada de vocês, o que vocês falavam e hoje o que vocês falam? A forma que vocês se comunicam mudou muito? Mudou? Pra mim mudou. Os dois. Então Internet furacão. É muito doido, porque passa, vai embora. As plataformas, elas ditam muito o formato, né? Então, eu lembro que na Copa de 2022, os conteúdos curtos estavam bombando muito. Quanto mais curtinho, 15 segundos e tal, tá bombando. Hoje, as plataformas, a coisa do YouTube, o vlog um pouco maior, voltou a funcionar. Então, assim, eu sei que às vezes é perigoso o criador ficar engessado em cima desses formatos, mas acaba que eles ditam muita coisa pra gente também, sabe? Então, é encontrar um meio termo. Eu gosto de fazer coisa muito curta. Eu cresci nesse lugar do meme, do vídeo curto, zoando os times alheios aí, do rival e tal. Só que a galera não vai me conhecer. A galera que conheceu o Armandinho dos memes não vai conhecer eu, minha família e o que eu sou na minha maior autenticidade se eu não fizer um videozinho um pouco maior. Então é um equilíbrio de muita coisa. Eu sei que é difícil e dá uma assustada na galera que tá começando no início. Fala assim, cara,
mas como é que eu faço uma coisa curta para viralizar? Mas eu tenho que fazer uma coisa longa para me mostrar mais e tal. Mas é recorrência, mais uma vez. É um dia após outro dia fazendo aquilo ali e entendendo o que funciona e o que não funciona. E o que Nada não um fazer? dia após outro dia, estilo Racionais. Tá vendo, Carol, é igual que ele falou. Mas o meu conteúdo mudou muito, mas é porque eu também vejo uma evolução. Eu tenho pra mim que todos os dias antes de dormir, todos, religiosamente, eu assisto pelo menos 1 hora de TikTok. E eu às vezes, zero o meu algoritmo e faço lá um bem bolado, porque eu não quero ver coisa só do meu nicho. Porque, às vezes, num vídeo de maquiagem, eu tiro uma ideia para um vídeo meu. Um vídeo de enfermagem, eu tiro uma ideia para um vídeo meu. E aí, tô ali, ó, no bloco de notas, isso aqui é ideia. Tudo é ideia. Então, eu acho que evoluir na questão de... esse cenário já não tá mais funcionando. Só que eu vou precisar ir pra rua. Ah, mas pra rua já também tá passado, porque o pessoal tá fazendo muita entrevistinha, não sei o quê. Eu preciso ir pra não sei onde. Então, você vai entendendo o que a sua audiência e o que a plataforma está querendo um pouco mais de você. Às vezes, o mesmo conteúdo que absurdo no TikTok não vai no Instagram. Ou ao contrário. Sim. Então, sentir isso também. E o que não fazer? Ó, não faça isso, você está começando. Tem muita coisa para não fazer. Fala algumas coisas, o Armandinho também. Cara, o que não fazer... Mentira, né? Acho que ainda mais não ser autoral não ser autoral, trazer, enfim, ficar atacando as pessoas. Tem gente que cresce em cima disso, né? Sim. De atacar o outro, de criar polêmica e tal. Acho que em algum momento a polêmica pode até funcionar, para poder chamar um pouco de atenção, mas viver disso... Dá preguiça, né? Dá. Imagina só, cara, eu seria uma pessoa muito frustrada se meu conteúdo fosse em cima de algo tão negativo assim, sabe? E eu acho que, enfim, você precisa ter saúde também para poder criar conteúdo. Então, cara, blinde sua saúde ali, sabe? De alguma forma. Eu falo muito de coisa negativa, porque eu cubro um clube que tá em crise já há alguns anos. Então, às vezes, é muito desgastante. É muito, a saúde mental vai pro saco. É muito você acordar e falar, cara, hoje eu não queria falar disso. Eu não queria, abrir minha câmera, porque não dá. E você tem que falar daquilo que é seu trabalho. Então, você tenta minimizar o máximo que você consegue para sua saúde mental também não pirar ali muito o cabeção. Mas é isso. Eu que faço muito conteúdo, que meus conteúdos já não é para a parte engraçada. De vez em quando sai um memezinho ou outro, mas é mais para a parte informativa, opinativa. Prestar muito atenção nas palavras. Qualquer palavra errada, você pode... prejudicar um jogador, prejudicar uma direção, ou prejudicar inteira, né? uma família inteira, prejudicar você mesmo, que às vezes cara, acima de tudo eu sou torcedora. Eu quero xingar aquele jogador, eu quero, mas eu devo? Qual que é o limite? Hoje em dia tá tudo muito sem limite, eu ligo minha câmera e falo aquilo que eu bem entendo, e eu acho muito errado isso. As pessoas não têm noção do tamanho da responsabilidade que é ligar uma câmera e onde a sua voz pode chegar. Isso eu brigo muito com relação a quem tem a responsabilidade do microfone, muitas vezes esquece disso. Sobre haters, como é que vocês se blindam? Carol? Ou não? Cara, eu rezo, no dia seguinte eu acordo e sei lá o que eu vou fazer, mas eu vou me blindar, mas eu não sei, não tenho estratégia, não sei o que eu vou fazer. Eu parei de ver muito comentário. Eu simplesmente posto, eu sei que tá errado e que eu devia... interagir mais com a galera e responder. Mas é uma coisa que, assim, se te pega num dia bom, pode vir 30 comentários negativos, não vai te abalar. Mas nem todo mundo tá num dia bom todos os dias. Aí você vai ler um negativo, outro negativo, o terceiro já te arrebenta, você vai responder torto. Então, eu já não leio mais tantos comentários e nem directs. Assim, bastante terapia, né? A terapia me ajuda. Porque quando eu comecei, o primeiro que me mandou lavar louça, eu fiquei super triste. Eu falei, cara, não era esse o intuito, não sei o quê. Agora, depois do sei lá quantos que já me mandaram lavar louça, eu só mando foto da minha pia e falo, tá lavada, filho, vai, entendeu? Então, você vai criando uma casca. Passa a ser comum, né? Passa a ser comum. O jornalismo tem muito disso. Cara, pra mim falou que você se reinventou quando... Você saiu desimpedido. Você já pensou, Carol, de repente, mudar o segmento? Eu já mudei. Já mudou? Eu comecei como influenciadora de cartola.
aquele jogo da Globo, eu dava dica de... Eu dou ainda, né? Tem um grupo ainda que não me deixa até hoje. E eu fazia vídeos... Começou assim, eu fazia vídeo dando dica para escalar o Cartola. E as coisas foram naturalmente indo. Quando eu vi, eu estava fazendo transmissão de jogo do Santos e fazendo coisa do Santos, e aí as coisas foram indo para outro fora do futebol? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Hoje, talvez, eu queria trabalhar mais nos bastidores de futebol. Por conta disso. É pesado. Você tem que amar muito o futebol para uma mulher estar dentro de um campo. Eu imagino. De tudo que a gente ouve. Não quero me fazer de coitada e nem ficar falando sobre isso. É uma coisa de tipo assim, eu vou pedir um favor ou uma informação para uma pessoa e ela vai te responder. E quando a gente vai tomar um vinho? Entendi. Mas, por exemplo, outros esportes. Se a gente pegar... Agora vai ter daqui 2 anos Olimpíadas. Você se enxerga também? Enxergo, mas é que futebol é o meu... Eu me enxergo se eu tiver que fazer e vamos fazer e bora, mas é que futebol é o meu bichinho que me picou ali e eu gosto muito. Então, hoje, se eu tiver que sair da TV e dessa parte da internet, ficar um pouquinho mais no bastidor, eu acho que eu também vou gostar. Armandinho se blinda como? Do hater, né? Tu já tá acostumado, né? Então, eu sofri muito no início. Muito. Porque eu já trabalhava com isso. Eu trabalho com publicidade há muito tempo, sou ator e tal. Só que quando eu entrei para fazer o Fred mais 10, o público do Desimpedidos sempre teve um pé atrás com pessoas novas. E, cara, eu era muito diferente dos 5 meninos que estavam lá já há muito tempo. Que são 5 caras brancos de São Paulo. Eram muito parecidos, a galera já estava acostumada com isso. E a gente sabe, futebol é machista, é homofóbico ainda. Então, eu sofri bastante nesse início ali, muitos haters, e aí eu tive que que voltar pra terapia mesmo, assim, tive que entender que ia ser comum. Meu chefe, no Desimpedidos, falava assim, não lê os comentários, de jeito nenhum, não lê, por favor, não lê. Minha psicóloga falava, lê, pra criar casca. Mas é exatamente porque isso. Ela falava assim, cara, você vai, a partir de agora, você vai viver essa vida. É isso que você escolheu. A partir do sim que você deu pro Fred, que ele te chamou pra fazer o Fred mais 10, agora a sua vida é isso. E aí, você quer viver disso? Tem um lado bom e tem um lado ruim. Esse é o lado ruim. Então conheça o lado ruim. E hoje, cara, hater assim, não é legal, mas o Jeff tinha, sabe? Porque vira hábito. Hoje eu respondo com ironia. E aí é muito mais legal. Uhum. Porque o cara tá esperando que você ou vai ignorar ou você vai xingar de volta. E xingar de volta é tudo que ele quer, tá? Porque aí ou ele vai printar pra colocar, ou ele vai rebater. Quando você é irônico, você faz de um jeito carinhoso e termina com beijos de luz, emoji com coraçãozinho, não sei o que, ele não tá esperando. Ele fica perdido, né? Quebra as pernas. Uhum. O que eu percebi, pelo menos da comunidade ali dos Impedidos e tal, é que a galera sempre foi muito carente mesmo de atenção. Então, às vezes, o cara te xinga e tal, pra tu notar ele, entendeu? Exato. Pra tu falar assim, tu tá aí, cara, pô. E, cara, a galera fala e é muito verdade. A galera que te xinga, te joga hater ali, geralmente vai te pedir uma foto quando você trabalha no shopping, tá ligado? Eu falo isso sempre. Quem tá me xingando ali, falando de que eu sou vendida da direção do Santos, é o mesmo que me encontra na Vila Belmiro e eu falo, tira uma foto comigo, eu mesmo. É o mesmo. A galera que quer atenção ali. Enfim, no início batia mais forte, hoje eu tô mesmo com um vídeo viralizado na torcida do Corinthians lá, mano, que tem corintiano me xingando. Eu poderia abrir aqui agora e ler uma porrada pra vocês. O cara mandando DM, faz tudo. Mano, manda mensagem, até de conta que eu nem sei que eu tinha, a galera manda mensagem. Mas aí eu sei que é aquele momento, né? Tipo, é o ponto de vista, aquilo que a gente tava conversando antes de começar o podcast. Cara, dependendo do ponto de vista, o cara te ama. Cara, eu deixar de falar do Marcelinho Carioca, mano, o que tem de São Paulino falando, mas estadual não vale, gol de falta no estadual os caras não contam. Em São Paulino... Tem um porquê, né? Cara, é muito doido, que geralmente quando tem hater, tem conversa. E aí a galera, o mais legal é isso, quando você tem uma comunidade que começa a te proteger desses caras. Isso. A partir daí, mano, eu saio do jogo, saio do game, os caras ficam lá, ó, um xingando o outro, e eu fico assim, tá mano... acontecendo hoje, tá? O vídeo que eu postei hoje. Eu postei hoje um vídeo sobre uma marca que convidou uma influenciadora do Corinthians pra ir pra Vila Belmiro.
A menina se gravou dentro da Avenida Belmiro cantando, tipo, zoando com a torcida do Santos. Mas não é perigoso uma Caraca. coisa dessa? Não. Mas, cara, é muito E aí- que você fez, né? Não, É muito. Eu É acho que é loucura. muito. Aí eu acho que é loucura. E aí, Quem convidou? e aí é uma falta de cuidado da marca e é uma falta de cuidado do Sim. clube de não fazer uma curadoria ou eu quero essa pessoa, vamos supor, o Armandinho, ele não é santista, mas uma marca vai fazer questão que ele vá lá. Armandinho, vamos bater aqui o negócio, o tal do e don't, né, que eles falam sempre, o que pode fazer, não pode fazer, toma cuidado, taraná. Então, acho que faltou uma curadoria ali pro negócio acontecer. E eu fiz um vídeo sobre isso, muito mais, não tacando hate na menina, obviamente, mas tacando hate, falando da falta de cuidado que o Santos e a marca tiveram em fazer isso. E aí, veio um pra me xingar, veio outro pra me xingar. Filho, a comunidade foi nessa galera de tipo pau pra te defender, Aham. entendeu? E eu tô aqui, o vídeo só tá viralizando lá, tá funcionando, e eu tô aqui, ó, de boaça, porque aí você deixa o bicho pegar nos comentários, entendeu? É um negócio que se retroalimenta. É muito É louco. muito louco. É muito louco. É muito louco. E aí, de bem tempo pro em mal, tempo, né? pega um vídeo antigo, né? Do nada pega um vídeo antigo que Direto. alguém achou e ele... Cara, teve um viraliza. vídeo do Paquetá. Paquetá foi convocado. A gente fez um vídeo... Cara, e foi uma resenha, assim. Não era pra chegar num... era comparando o Paquetá com o Lucas Moura. Ok, não jogam na mesma posição e tal. Mas a gente tava só lendo exatamente uma pesquisa que já tinham feito. Então não era uma coisa original nossa. Era uma coisa que a gente tava reagindo ao que fizeram. E, cara, gente falando que o Paquetá não tinha que estar na seleção. Gente falando que ele é muito importante. É isso, a gente levanta... O criador, no final das contas, ele levanta a bola. E a audiência, a comunidade, vai decidir o que vai fazer com a bola. Se um vai jogar para um lado, outro vai jogar para outro, se vai furar a bola, se vai... Chutar pro gol. Ou vai jogar No Twitter outras tem bolas. muito isso. No Twitter tem muito isso. Sim, o Twitter... Exatamente. Twitter é esgoto, né? Mas é a minha Twitter é melhor esgoto. rede. É a minha melhor rede. Mas eu aprendi a lidar com ela. Entendeu? Foi um processo. Eu tive um hate muito pesado em 2020. Falei sobre isso nos meus stories. Mais ou menos 2020, 2021, antes de estourar a questão do Robinho aqui, eu tive acesso ao processo dele na Itália com um setorista do Milan. Tava para estourar aqui. Eu fiz um vídeo de quase 20 minutos explicando como funciona o processo da Itália, como funcionaria se viesse para o Brasil. Algumas pessoas pegaram um corte, tiraram do contexto, como se eu estivesse defendendo o Robinho na época, e jogaram no Twitter. E assim, foi um cancelamento. Foi o meu primeiro cancelamento da vida. Surra. Não, assim, gente, eu só chorava o dia inteiro na minha casa. O que eu vou fazer agora? Porque eu abri a internet, era gente me xingando de todos os lados. Porém, foi positivo o saldo. Tipo assim, ó, perdi tanto, ganhei tanto, e esse aqui tá positivo, perdi tanto. E aí, eu apaguei todo o meu histórico de Twitter. Todo, porque tinha Twitter de 1915 lá falando, imagina Robinho e fulano jogando no ataque. Aí eles pegavam, tiravam a data e colocavam como se aquilo fosse de agora, atual. E eu apaguei todo o meu histórico, falei, tá bom, já entendi como isso aqui funciona, vamos de novo. E aí eu aprendi a mexer no Twitter e hoje é uma das minhas melhores redes. Cuidado que vocês têm que ter, né? Sim. Como você comentou, de repente o jogador não jogou bem, eu quero falar que ele não jogou, mas devo, aí sabe até onde devo ir ou não, né? Mas, ó, eu vou te falar, eu tive um baita coisa do Zé Love uma vez, porque eu tava pé da vida com o Pará, que tinha feito alguma coisa na lateral, e descarreguei no Twitter. Tá. Zé Love me chama e fala, você não quer trabalhar com isso? Imagina amanhã você ter que fazer uma entrevista com o Pará. Dá uma seguradinha. Tipo, não foi assim que ele falou, mas foi mais ou menos desse tempo. Ele falou, ou faz um negócio só pra Carol torcedora. Não dá pra você misturar as coisas, porque o jogador amanhã não vai entender bem essa sua colocação. E aí foi ali que eu tive o estalo, falou assim, realmente eu tenho que separar. Entendi. Pessoal, estamos chegando na reta final, 30 segundos no máximo para cada um para as considerações finais, igual o debate eleitoral. Dá o teu recado final, Marcel, começando pelo Marcel, Carol, depois Armandinho.
Cara, achei muito bacana o papo que a gente teve aqui. Torço muito para vocês, já acompanhava vocês. Mandinha, a gente já saiu algumas vezes juntos, né? E acho que a evolução que tem, segmento, a maneira de se comunicar hoje é uma maneira que muda totalmente amanhã, né? E eu torço para o mundo ser dessa maneira e ser legal assim para todo mundo. E vamos torcer muito pelo Brasil agora na Copa, para ser campeão com gol de Neymar, né? Coroar tudo isso. Valeu, pessoal. Vai, Carol. Seria um plot twist muito... maneiro, terminar assim, a Copa com o gol dele ia ser uma coisa muito... Aí a gente volta a falar de novo aqui. Exato, é um papo assim? bom, né? Que a gente podia ficar aqui mais um tempão conversando sobre isso, que ainda ia ter assunto e gerar vários cortes. Agradecer pelo convite. Quem sabe depois da Copa a gente vem Vamos pra fazer falar, isso. Rondinho, para contar as experiências de sim. lá, enfim. Sempre um prazerzaço estar com vocês. Vai, Armandinho. Quero agradecer demais, assim, pelo convite e convidar a galera para acompanhar a gente Pois nessa jornada de Copa do Mundo. Esse seria o meu recado final. Instagram, Acompanhe. posso pegar para mim? Isso? Manda bala. Acompanhe a gente aí nas nossas redes sociais, no Instagram. A gente vai fazer uma cobertura diferenciada junto com a THE, trazendo todo o lifestyle do que é viver uma Copa do Mundo, coisa gamificada, conteúdo de meme, enfim. Vai ser maneiro pra caramba, tenho certeza que vocês vão gostar. Fica com a gente nesse momento que vai ser especial. Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Foi muito, muito, muito bacana. 2 recados finais. O primeiro deles, the.com.br. A gente está com um novo site, nova identidade visual, uma nova proposta, mais moderno, mais para cima, mais colorido, mais intuitivo, tudo demais. E o segundo recado é uma novidade também. A gente criou a comunidade THE 360. É como se fosse um LinkedIn, uma rede social nossa. Você vai entrar no site da THE, tem um banner gigante, comunidade THE, você clica, faz a inscrição em 10 segundos, você vai botar lá teu e-mail, clicou, entrou, gratuito. E lá dentro da comunidade, você tem um mundo THE, é um ecossistema, uma célula viva. Você tem fórum de discussão, temas de debate, você tem área para live, com convidados, participação ao vivo, você tem banner de cursos, de mentoria, de consultoria, você tem o palpitômetro, a gente vai divulgar em breve, que é todo um sistema para você dar o seu palpite dos jogos da Copa, e aí tem ranking dos vencedores, vai ter distribuição de prêmio, muita coisa bacana. Tem curso gratuito, aulas gratuitas, tem muita coisa bacana. O blog da THE, começando, né? Tem as nossas redes sociais, visita o nosso site, entra na comunidade THE, tem muita coisa bacana. Eu agradeço mais uma vez vocês. E depois da Copa vai ter mais um episódio, a gente volta a se falar. Valeu, gente! Obrigado. THE 360, o jogo começa aqui. Valeu!